A música de hoje. A notícia de agora. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros. A pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. São 14 horas e 3 minutos no relógio digital da Rádio Tabajara AM. Hoje, 5 de janeiro de 2013. Hoje é 5, né? É 4, né? Sim. Hoje é 5. Boa tarde a todas e todos, mais uma edição do programa Alô Comunidade da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, que está também na grade de programação da Rádio Comunitária Voz Popular da comunidade São Rafael, aqui em João Pessoa. Também conosco a Rádio Comunitária Acauã de Aparecida e Rádio Comunitária Lagoa de Dentro, aliás, Rádio Comunitária Lagoa, da cidade de Lagoa de Dentro. Rádio Comunitária Mituaçu do Conde. E também brevemente a gente vai com parceria com a Rádio Alquimista da comunidade Mussumago aqui em João Pessoa. Conosco ainda a Rádio Comunitária Independente do Timbó, Rádio Rainha de Itabaiana e Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza em João Pessoa. Esse é um programa produzido pela Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, Sociedade Cultural Posse Nova República, parceria Rádio Tabajara da Paraíba, coletivo de jornalistas Novos Rumos e Ponto de Cultura Cantiga de Ninar de Itabaiana. Repercute o programa os sites Novos Rumos, blog da Rádio Zumbi, o blog Toca do Leão e outras rádio web da Paraíba e de outros estados brasileiros. Mais uma vez, boa tarde, senhoras e senhores. Aqui fala Fábio Moza, até as suas ordens. Daqui a pouco a gente vai conversar com o jornalista Marcos Alves, secretário de Comunicação da Prefeitura de João Pessoa, que já está aqui conosco. Boa tarde, companheiros aqui presentes. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Dalmo, o nosso controlista. Boa tarde a todos os camaradas ouvintes da Rádio Tabajara, em especial aos camaradas ouvintes do programa Alô Comunidade. E nós estamos hoje aqui fazendo o primeiro programa do ano, né? O primeiro programa do ano é o número 84, Dalmo? 82, que é o primeiro programa deste ano de 2013. E temos aqui algumas notícias que vamos falar daqui a pouco, inclusive com a entrevista do professor Marcos, que é o atual secretário de comunicação da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Eu quero mandar lá de primeiro um alô pro nosso companheiro Wellington Costa, o rádio jornalista Wellington Costa, que está nos ouvindo neste momento, inclusive disse que ia ligar para a Fábio e não ligou até agora. Dalma Oliveira. Eu vou ler aqui o nome de alguns ouvintes, porque a Rádio AM, o pessoal ouvinte da Rádio AM é o mais fiel e mais qualificado, segundo estudos. Nós temos poucos ouvintes, mas são fiéis e qualificados. Um alô fraterno para os ouvintes do programa Alô Comunidade, nossa amiga Jandira Lucena, artista plástica lá de Itabaiana, da terra de Marcos Alves. E um alô também para Marcos Macedo, em Jaguaribe, meu compadre Paulo Iremar, em Cabedelo, que também é ouvinte nosso. Um alô especial para Edmilson Borges, lá do Geisel, e para Marcos Vinícius, meu compadre Marcos, lá do Jardim Veneza, que é irmão do meu compadre Josué Barriga de Mel. E também um alô para Lourdes Duarte, em Mangabeira, Lúcia Maria, em Jaguaribe, e também alô para Maria José Serrano Navarro, lá na rua José Marcelo Costa do Geisel. Alô para Maurício Evangelista, que é da Rádio Comunitária Geral do bairro do Nordeste, lá em Guarabira. Alô para Jânio Lutero em Cabedelo, para Geraldo Filgueiras em João Pessoa, para Zuma Nunes, que está hospitalizado, meu compadre Zuma Nunes, daqui a pouco ele vai entrar no ar falando diretamente do hospital, tá certo? Um alô para José de Souza Veloso, meu compadre José lá na Torre, e para José Francinaldo Ramos, que está nos ouvindo na Ponta de Seixas.
E um alô para Maria da Guia. Maria da Guia mora na rua Manuel Elias de Oliveira, lá na Mangabeira 2, Dalma. Eu fui lá pessoalmente, domingo, entregar o brinde, a camisa de Ingá, que meu compadre Vavá da Luz deixou aqui conosco, que foi a cortesia do programa do sábado último. 14h07, Dalmo. Boa tarde Paraíba, boa tarde comunidade. Estamos iniciando então mais um Alô Comunidade, esse primeiro do ano de 2013, desejando para você que nos ouve um feliz ano novo, né? Um ano novo de realizações, de luta, de sucesso. E a gente vai dando continuidade ao nosso Alô Comunidade, hoje mais uma vez ao vivo, depois do programa Tentativa de Retrospectiva que nós fizemos no sábado passado, mostrando um pouco do panorama do que rolou aqui no Alô Comunidade no ano passado, em 2012, pelos microfones da Tabajara AM. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de jornalistas Novos Rumos, vou com você até às 15 horas. Hoje no programa especial, 1º de 2013, nós teremos, como sempre, várias notícias do universo da democratização da comunicação e também da cultura popular aqui da Paraíba e outros assuntos relacionados à temática aqui do nosso Alô Comunidade. Eu quero mandar também um alô para Fabiana Veloso, que está do outro lado do aquário. Daqui a pouco ela vai dar uma falinha aqui, está cuidando do Davi. Daqui a pouco Fabiana Veloso também vai estar nos ajudando aqui nos microfones. Um alô especial para Mabel Dias, companheira Mabel Dias, que está também nos escutando, ouvindo, acompanhando o Alô Comunidade nessa tarde, hoje dia 5 de janeiro, né? Uma tarde acalorada aqui na capital de João Pessoa, um tanto quanto nublada, abafada, mas o clima está bastante agradável aqui na capital da Paraíba. Daqui a pouco a gente entrevista então o jornalista e sociólogo Marcos Alves, ele que assumiu recentemente a Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de João Pessoa, e o programa Alô Comunidade tem um interesse especial em saber, né, quais serão as inovações e a perspectiva dessa próxima gestão, principalmente na área de comunicação. Daqui a pouco a gente bate um papo com o companheiro Marquinhos Alves, que já está aqui nos estúdios. Eu quero mandar um alô também para Zuma Nunes, você já falou, daqui a pouco ele vai ligar para a gente, está no HU, teve uma ligeira piripaque. Um ligeiro piripaque aí na região pélvica do quadril e está se recuperando aí, tomando uns soros, uns analgésicos no 5º andar. Daqui a pouco o Zuma vai passar um panorama aí da situação da saúde pública aqui na nossa capital João Pessoa. E privada também, né? Que é a saúde dele, né, pessoal? Com certeza. Olha, eu tô com uma matéria especial, se der tempo, eu trouxe uma reportagemzinha ouvindo o pessoal ali de Barra de Mamanguape. Conversei ontem com alguns barqueiros e pescadores e também turistas ali da Barra de Mamanguape, pra gente trazer também esse panorama ali do litoral norte aqui da Paraíba, um lugar bastante interessante, onde a gente foi desopilar um pouco nesses últimos 2 dias e aproveitamos para conversar com a comunidade ali de Barra do Mamanguape. Daqui a pouco a gente tem uma reportagemzinha especial com a galera daquela região. Agora são 2h11, Fábio, no relógio digital da nossa Tabajara. 14h11. E para falar com o programa Alô Comunidade, você telefona aí, anote aí que a gente tem brinde hoje também. A gente tem o Vomera e seus netinhos do projeto Raízes da Alma. Para quem ligar para o programa, a gente vai levar pessoalmente na sua casa. E também tem Penha Cirandeira, um CD de Penha Cirandeira para o ouvinte que ligar para a gente aqui hoje. E anota aí os telefones da Rádio Tabajara. Telefone 3214-7796, 3218-7928 ou 3214-7797. O e-mail do programa é alocomunidadepb@gmail.com. E o nosso blog é www.radiozumbijp.blogspot.com. E, Dalmo, eu tenho aqui um CD de um companheiro lá da cidade de Pilar, chama-se Evânio Teixeira, que ele está nos ouvindo nesse momento, ele e a banda dele. A banda chama-se, é uma banda do som de garagem, o nome da banda é Femos, Banda Femos. O pessoal tá ligado na Rádio Tabajara através da internet e tá nos ouvindo. Ele pediu para tocar a música. Evânio faz música de boa qualidade.
Ele nunca gravou, jamais teve seu trabalho divulgado. E hoje o programa Alô Comunidade vai mostrar um pouco da arte de Evandro Teixeira para o Brasil e o mundo, rodando seus trabalhos, que esse é um dos objetivos nossos, né, desse programa, que é justamente mostrar o trabalho de artistas que não conseguem espaço na mídia tradicional. Evandro Teixeira no som de garagem da banda, o nome da música é Sem Destino, da banda Femon de Pilar. A música é de Evandro Teixeira e Suellington. Vaca sem destino, tudo à minha frente é tão diferente. Eu estou perdido, eu não sei pra onde ir, vejo tudo escuro. Nada é como eu sempre quis. Yeah. Eu estou perdido, eu não sei pra onde ir, vejo tudo escuro. Eu sempre quis. Quem sabe o sol vai aparecer. Quem sabe o sol brilhará pra nós. Quem sabe o sol vai aparecer. Quem sabe o sol brilhará pra nós. Eu estou perdido, eu não sei pra onde ir, vejo tudo escuro. Nada é como eu sempre quis. Quem sabe o sol vai aparecer. Quem sabe o sol brilhará pra nós. Quem sabe o sol vai aparecer. Quem sabe o sol brilhará pra nós. Quem sabe o sol vai aparecer. Quem sabe o sol brilhará pra nós. Quem sabe o sol brilhará pra nós.
Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Boa, 12 horas e 17 minutos, mandando um abraço pro meu compadre Borges do Gás, que acaba de ligar e ganhar o CD de Vodera e o CD de Penha Cirandeira. Você quiser ganhar também, você liga pra gente agora que a gente vai levar na sua casa. E tem mais brindes, né, Dalmo? Tem brindes aqui, Marcos Alves acabou de anunciar que vai sortear também dois livros, Marcos. Eu não sabia, senão eu já tinha trazido, mas não sabia que vocês fazem esse sorteio, então... como um presente de início de ano, eu deixo depois aqui para vocês 2 dos meus livros, O Eterno e o Provisório, tá certo? Que foi publicado pela editora da UFPB. São livros de poema. Não sei se alguns companheiros têm paciência para me aguentar lendo com poemas, mas fica o convite, tá certo? 14 horas e 18 minutos nos estúdios da Rádio Tabajara. Vamos agora à nossa agenda cultural. Pelo segundo ano consecutivo, o Festival Janeiro Arretado ocorre em João Pessoa, reunindo grupos de teatro infantil no Espaço Cultural José Lins do Rego. Nesta edição, o evento foi ampliado, ganhando mais uma semana, permanecendo em cartaz até fevereiro no Teatro Paulo Pontes. Confira a programação completa no box. Hoje e amanhã, às 17 horas, Grupo Pipi Produções Artísticas abre o festival com a reestreia de O Pequenino Grão de Areia, espetáculo dirigido por Adilson Lucena e adaptado da obra de João Falcão. A peça conta com a famosa história do grãozinho que se apaixona por uma estrela e conta com a ajuda de outros grãos para alcançar seu grande amor. Também em João Pessoa, no Teatro Edinaldo do Egito, Companhia Paraibana de Dramas e Comédias dá início à temporada de Os Saltimbancos. O espetáculo fica em cartaz todos os sábados e domingos às 17 horas até a primeira semana de fevereiro. Dirigido por Erivan Lima, o elenco tem Augusto Magalhães no papel de jumento, Evandro Oliveira no papel do cachorro, Ana Tavares interpretando a galinha, Raquel Ferreira como a gata e o próprio Erivan Lima como o barão. A fábula musical, escrita no final dos anos 70 por Chico Buarque, tem sob a inspiração dos irmãos Grimm, narra a fuga dos animais que sofrem maus tratos de seus donos e decidem formar uma banda. Também na música agora, inscrições abertas. A Escola de Música Antenor Navarro da FUNESC estará com inscrições abertas para alunos antigos da próxima segunda a sexta. Para novatos, o prazo é de 14 a 18 de janeiro. Para se inscrever, é preciso comparecer à escola no Espaço Cultural das 8 às 11 horas. A semestralidade, ou seja, o valor do custo por semestre é de R$100. Dalmo Oliveira. É isso aí, agora são 2 horas e 20 minutos. Você está ouvindo o Alô Comunidade. Nesse sábado, hoje é 5 de janeiro, né? Primeiro Alô Comunidade do ano. A gente quer mandar também um alô pra galera do gás aí, Silvio Lixo, o Ravi, filho de Gerimaldo, que tá nos escutando aí também nesse sábado. E Tânia Alves também, Tânia Alves não, é Tânia Freitas, que também nos acompanha aqui no Alô Comunidade, essa galera boa aí do Geisel. Olha, no finalzinho do ano passado também nós fizemos uma ação junto à comunidade do Citex, aí na região do Geisel, Fábio, distribuindo aí alimentos, principalmente feijão e arroz, numa ação conjunta com o Conselho Estadual de Promoção do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, né, que recebeu uma apreensão de alimentos e nós distribuímos com o pessoal aí da comunidade Citex através do Centro Bom Pastor, que é comandado pelas irmãs da Igreja Católica, faz um trabalho social interessante ali no Citex, e foram distribuídos cerca de 400 quilos de feijão e mais alguns quilos de arroz no finalzinho aí do ano, para tentar amenizar a situação aí também de fome até de algumas pessoas ali no entorno da Citex. Trabalho interessante com o apoio da nossa companheira
lá do Andressa, lá que também atua com rádio comunitária lá ali na região da Citex e do Geisel. Comunidade Boa Vista. Boa Vista, exatamente. E vamos então tentar estreitar esse laço ali na região do Geisel através dessa parceria com a Sociedade Cultural Posse Nova República, fazendo também essa ação na área de segurança alimentar. Agora são 2h22. Quando são 14h22, vamos começar a entrevista com o companheiro Marcos Alves. Marcos Alves é jornalista, é o novo secretário de Comunicação Social da Prefeitura de João Pessoa, nomeado pelo prefeito empossado Luciano Cartaxo. Marcos Alves é jornalista, formado pelo Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba, mestre em Comunicação Social e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília. É técnico do Polo Multimídia da UFPB, onde é editor-geral e apresentador do programa Fórum Ideias na TV UFPB. Autor de diversos livros, inclusive de poesia, que ele está doando aqui para a gente sortear. E entre seus livros se destacam Cultura no Mercosul, uma política do discurso, e Cultura, Rock e Arte de Massa. E também o livro que ele escreveu de grande sucesso, O Eterno e o Provisório. Esse livro foi escrito em 2008. Boa tarde, professor Marcos Alves. Seja bem-vindo ao Alô Comunidade. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Dalmo, Beto Palhano e todos que fazem aqui o programa Alô Comunidade. É uma satisfação estar aqui com vocês para essa conversa de hoje. Primeira conversa do ano. Jornalista Marcos Alves, a gente perguntaria qual o encaminhamento da nova gestão municipal sobre comunicação como instrumento de democratização de gestão pública e fortalecimento da participação popular. Olha, Fábio, a gente, desde que se instalou a democracia no Brasil, nos anos 80, a gente tem muita clareza, e todos nós, acho, aqui na rádio, todos nós participamos dessa experiência de conquista da democracia. A gente tem muita clareza do papel importante que a comunicação desempenha hoje, não só pelas questões das novas tecnologias de comunicação, do processo de globalização, mas por conta dessa capacidade que a comunicação tem de estabelecer o diálogo entre indivíduos, mas sobretudo entre grupos e governos, entre comunidades e governos. Então, no tocante à comunicação na Prefeitura de João Pessoa, a gente vai pensar um plano de comunicação, a gente vai pensar uma estratégia de comunicação sempre marcadas por essa linha de diálogo, certo? Vocês devem ter acompanhado a campanha, durante toda a campanha de 2012, o prefeito Luciano Cartaxo sempre marcou todo o seu discurso por essa fala de que ele é uma pessoa muito apegada à questão do diálogo, né? A própria candidatura dele nasceu de um grande diálogo dentro do Partido dos Trabalhadores, e nós participamos desde o início desse processo. Então, a comunicação não poderia ser diferente. A gente vai estar muito aberto à conversa, ao diálogo, para a gente formatar e avançar nesse processo de democratização da comunicação, tá certo? Eu tenho dito sempre aos companheiros jornalistas e também mesmo aos empresários da área de comunicação, que nós vamos conversar com todos os setores da comunicação. Nós vamos conversar com as rádios comunitárias, nós vamos conversar com as rádios, digamos, da grande mídia, os jornais, as televisões, os sistemas de internet, as redes sociais. A gente vai ficar muito tranquilo nessa conversa, tá certo? Quer dizer, vamos estabelecer um diálogo franco, fraterno, com todos. Marquinhos, daquele elenco de propostas, né, que foram feitas durante a campanha do então candidato Luciano Cartaxo, o que é que vocês vão priorizar, o que é que vocês querem priorizar já para esses primeiros 100 dias? A gente sabe que existe um plano aí para 100 dias, 113 na verdade, para fazer uma marca aí ligada ao número do Partido dos Trabalhadores, mas o que é que se planeja de imediato e de inovador na área de comunicação, Marquinhos, já que também uma das marcas, um dos slogans dessa campanha vitoriosa do Luciano Cartaxo e do Partido dos Trabalhadores aqui na capital João Pessoa foi a questão da inovação. Então a pergunta é: qual é a grande inovação
que a comunicação da Prefeitura de João Pessoa pretende fazer já nesse primeiro ano, vamos dizer assim, nesse primeiro momento de gestão? Dalmo, a gente tem sempre o cuidado de, por exemplo, no anúncio do plano de metas dos 100 dias, a gente tomou muito cuidado de não sugerir coisas que fossem mirabolantes demais, tá certo? Luciano Cartacho é muito cuidadoso nesse aspecto, né? Assim, durante toda a campanha a gente nunca fez propostas que fossem impossíveis de serem realizadas. A gente não construiu nenhuma candidatura focada no exagero, digamos assim. Durante o governo a gente também vai atuar muito nesse aspecto, assim. O plano de metas dos 100 dias, se vocês leram com cuidado, vocês devem ter percebido que tem lá algumas ordens de prioridade no campo da saúde, da educação, né? No campo da segurança, no campo da mobilidade urbana, no campo da tecnologia da informação. Por esse viés da tecnologia da informação, a gente vai contribuir bastante, né? Quer dizer, aí a tecnologia da informação e da comunicação também já associada à questão da educação. Ele elencou lá entre os itens a criação de um sistema local de comunicação que possa, dentro dos ambientes das escolas, instalar sistemas de internet com um raio de pelo menos 200 metros em volta para a comunidade usar, né, de forma gratuita. E já tentando iniciar com um projeto piloto em pelo menos 5 escolas. É evidente que aí tem uma interface boa com a comunicação. Outra coisa também que nós vamos cuidar, Dalmo, é para que a comunicação da prefeitura ela seja uma comunicação centrada na construção dessa imagem, na prestação de serviço à comunidade, mas também muito uma comunicação que seja construída em parceria, sabe assim. Eu particularmente vou fazer questão de conversar com muitos segmentos sociais, empresariais, para a gente levar em consideração, fazer aquilo que a gente chama na sociologia, na antropologia, quer dizer, essa atitude de você escutar o outro, sabe? E nessa escuta você constrói coisas, tá certo? Então nós vamos fazer muito isso, tá certo? Do ponto de vista das inovações, a gente vai acompanhar todas essas ferramentas, todos esses sistemas de comunicação que está aí. A prefeitura já tem, inclusive, muita coisa instalada. Nós herdamos uma prefeitura que não é uma prefeitura caótica, né? Os serviços da prefeitura estão todos funcionando plenamente. Nós dissemos muito isso durante a transição do governo, que não haveria interrupção em nenhum tipo de serviço, e isso realmente ocorreu. Logo no primeiro dia de instalação do governo, a gente já tinha comunicação funcionando plenamente, né? Com envio de material para todos os jornalistas, toda a imprensa. E uma coisa importante, Dalmo e Moza, que eu quero destacar aqui para vocês. Vai ser uma atitude muito nossa também de não privilegiar a informação para nenhum tipo de veículo, certo? Isso já foi, inclusive, objeto de comentários na imprensa local. Porque, por exemplo, no anúncio dos secretários, dos novos secretários, a gente fez questão de, estrategicamente, anunciar os secretários de uma vez só, assim, nos momentos em que o prefeito Luciano Cartacho estava anunciando os secretários, todos os jornalistas, todos os sistemas de comunicação receberam no mesmo instante a mesma informação. Eu acho que isso já nos dá uma linha do equilíbrio que a gente vai ter, tá certo? Então, não tem, assim, um privilégio de um grande sistema de comunicação. Sabe aquela visão um pouco preconceituosa de assim, é uma rádio comunitária, manda depois para ele. Isso não vai existir com a gente, sabe? Assim, a gente vai mandar para todos que estiverem em diálogo com a gente em rede. Então, isso eu acho que é uma coisa boa e a gente vai trabalhar muito nesse sentido, tá certo? Eu iria fazer uma pergunta ao professor, mas a pergunta fica para depois, porque tá na hora dos comerciais aí, não é isso? 14h31, a Rádio Tabajara, depois eu faço a pergunta. ZYI 689, 1110 kHz. Rádio Tabajara AM, João Pessoa, Paraíba.
As suas tardes na Tabajara AM tem mais de 1.110 variedades. De segunda a sexta, você tem a companhia de José Aquino, comandando o programa A Tarde é Nossa. E José Aquino é a sua companhia, aqui na Tabajara AM, o som do novo tempo. Na Tabajara, você acompanha fatos e notícias que realmente interessam. Jornal Estadual, de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da manhã, na Tabajara AM e FM. Jornal Estadual, um novo tempo para a informação. Bom dia, bom dia, bom dia. As madrugadas na Tabajara AM, você fica em boa companhia. Show da madrugada com Luizinho do Pagode. Música, notícias, bate-papo e muita variedade. Show da madrugada, sua melhor companhia. Da meia-noite às 4 da manhã, aqui na Tabajara AM 1110. O som do novo tempo. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Agora são 14 horas e 33 minutos. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Nessa tarde de sábado, dia 5 de janeiro de 2013, nós estamos entrevistando o Marcos Alves, ele que é jornalista, assessor de comunicação e também assumiu recentemente a Secretaria de Comunicação aqui do município de João Pessoa. Estamos entrevistando então o Marcos Alves sobre as novidades aqui para a comunicação na perspectiva institucional na SECOM do município. Roberto Palhano tem uma pergunta que ficou do último bloco. Fala aí, Roberto. Professor, doutor e secretário de comunicação, Marcos Alves. Veja bem, doutor, é o seguinte, eu vou fazer uma retrospectiva. Houve um período aqui em João Pessoa que nós, capitaneado pelo companheiro Famosa, foi criado aqui o Fórum Metropolitano de Comunicação, que funcionava ali no Sebo Cultural, na Avenida Tabajara. Comunicação comunitária, né? De comunicação comunitária. O resultado desse Fórum Metropolitano foi que, através do vereador Fuba, então no PSB, foi aprovada uma lei do Conselho de Comunicação aqui municipal. Este conselho, segundo, se eu não me engano, até hoje não funciona. Eu gostaria de saber o seguinte, se a atual administração vê com bons olhos, tem interesse em fazer com que esse conselho de comunicação passe a funcionar de fato, de acordo com a lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores. Olha só, Beto, eu acompanhei esse debate à época, né? E acho a contribuição de vocês excelente. A princípio, eu não vejo nenhum problema da gente conversar no sentido de fortalecer as rádios comunitárias, a comunicação comunitária e mesmo esse instrumento do Conselho de Comunicação, tá certo? É muito tranquilo a gente discutir, debater, voltar a debater esse tema. Eu penso também o seguinte, nesse campo aí da democratização da comunicação, eu acho que a gente tem que criar uma coisa que é assim, você tem as rádios, os sistemas de comunicação, seja eles alternativos ou não, você tem os governos. Nós temos que separar os papéis muito claramente para você não confundir, né? Então, acho que um conselho comunitário, um conselho de comunicação, ele pode ser um bom instrumento para a gente tornar mais eficiente esse processo de democratização da comunicação. Acho que a gente pode e deve promover na cidade de João Pessoa um bom debate sobre isso, seja por meio de vocês aqui, seja por meio do companheiro Fuba, que foi eleito agora vereador pelo Partido dos Trabalhadores. O Fuba é uma pessoa muito ligada à cultura, à comunicação, seguramente pode recolocar esse debate em cena, tá certo? Da minha parte, assim, e vocês
o Moza e você talvez conheça menos a minha história, mas o Dalmo acompanha o meu percurso desde os tempos da Universidade Federal da Paraíba, quando a gente fazia movimento estudantil e outros movimentos políticos. Quer dizer, a gente sempre lutou o tempo todo pela democratização da comunicação. Então, nada mais justo que agora, chegando à velhice, digamos assim, com todos com cabelos brancos, a gente possa mostrar para as novas gerações a necessidade e o papel de termos uma comunicação democrática. Até porque a gente já experimenta isso. As redes sociais, o movimento das rádios comunitárias, as rádios alternativas, todas elas são assim, tem uma força hoje importantíssima. Por quê? Porque a gente tinha um medo lá pelos anos 80, 90, no início da década de 90, de que o processo de globalização iria anular a força dos sistemas locais de comunicação, né? Das rádios locais. E o que a gente viu nesses últimos 20 anos é que foi o contrário. A cultura local, a comunicação local, as rádios comunitárias, o artesanato, todos os produtos e as manifestações advindas do berço, digamos assim, das comunidades e dos grupos, dos pequenos grupos, ganharam força, né? Evidentemente que as tecnologias de comunicação colaboraram muito para isso, mas também muito pela história desses movimentos, né? Então a gente tem que estar no diálogo com isso e retomar esse bom debate para ver como a gente constrói tudo isso aí, tá certo? Eu acho que da minha parte, assim, eu tenho certeza que da minha parte vocês não vão encontrar nenhum tipo de impedimento para a gente estimular e valorizar a comunicação comunitária, tá certo? Como eu disse antes, vamos fazer uma comunicação centrada no diálogo, sabendo muito claramente de que nós temos às vezes papéis distintos, né? A rádio comunitária tem um papel muito forte de interação com a comunidade, às vezes até de dar respostas, de resolver problemas, né? E às vezes também de trazer para a gente que é de governo, que é gestor, indicações, caminhos, sugestões, sabe? Então a gente tem que saber escutar o que vem das ruas. E vocês são um excelente tambor, digamos assim, para usar uma metáfora, do que vem das ruas. A gente tem que saber escutar esse som que vem das ruas. Ok, Marcos, agora são 2 horas e 39 minutos. Deixa eu te perguntar o seguinte, da tua experiência pessoal na Universidade Federal, né? Você traz também uma experiência de comunicação na sua bagagem para a Prefeitura de João Pessoa agora nesse momento. O que é que você pretende, o que é que você traz então nessa experiência que você pode estar utilizando de repente lá na SECOM do município? E a outra pergunta, talvez encaixando, fazendo um gancho com a pergunta anterior, é como é que vocês pretendem ampliar ou radicalizar um pouco mais a democratização, por exemplo, na grade de programação da TV Cidade, que já é um instrumento da Prefeitura, né, um instrumento de comunicação importante aqui em João Pessoa. Quais são os planos para a TV Cidade, né? E também se há um plano de expansão, por exemplo, se a Prefeitura vai colocar no ar a sua emissora de rádio e outros instrumentos de comunicação. Como é que você está vendo essa ampliação, vamos dizer assim, da participação da Prefeitura de João Pessoa no campo da comunicação e como pretende abrir o espaço para a comunidade, para os movimentos e para a cidadania de modo geral, dentro da programação dessas emissoras e da comunicação, vamos dizer assim, que a própria Prefeitura produz no seu cotidiano? Olha, Dalmo, a pergunta é boa. Na verdade, são muitas perguntas, né, que você faz de uma vez só. Eu não sei se eu consigo simultaneamente responder a todas, mas vamos por etapas, né? Primeira questão do sistema de comunicação que a Prefeitura já tem, né? Assim, é nosso interesse, e a gente, inclusive, eu já comecei uma conversa com os movimentos sociais por meio do Ari. O Ari, inclusive, a gente se comunicou ainda hoje mesmo, da gente fazer um diálogo no sentido de estabelecermos parcerias. Por exemplo, você fala da TV Cidade de João Pessoa. Eu te confesso que há 3 dias só no governo, eu ainda não tomei pé de como estão todas as estruturas de comunicação. Nós estamos ainda nesse processo de descoberta de tudo isso. Mas a gente tem um caminho, que é o seguinte: a gente já tem uma experiência da chamada televisão pública no Brasil e que vem crescendo. Então eu acho que uma TV do porte da TV Cidade, ela tem um papel importante na inclusão
de imagens e de pessoas e de personalidades e de atores sociais que normalmente a grande mídia não acompanha, tá certo? Então, quer dizer, se é uma TV pública, ela deve ter esse perfil, sendo marcada por aquela ideia do que a gente considera o jornalismo cidadão, né? Chamado civic jornalismo. Quando eu fui professor na Universidade Católica de Brasília durante quase uma década, tinha uma pesquisa muito interessante lá com os meus alunos, que era exatamente sobre esse civic jornalismo. Como é que, por meio de atividades de cidadania, a imprensa pode fortalecer conceitos ou pode fortalecer atitudes. Eu me lembro bem que um dos meus alunos, ele estudou as campanhas das faixas de pedestres, que estava no início lá em Brasília, né? E muita gente, é preciso que se diga isso, muita gente morria quando ia atravessar a faixa de pedestre, era acidentado e tal. E o jornal, na época, acho que era o jornal Correio Brasiliense, fez uma grande campanha de respeito à faixa de pedestre, na linha do civic jornalismo, certo? E isso mudou muito a atitude do cidadão brasiliense no trato com a faixa. Então, eu estou dando esse exemplo simples assim para a gente perceber que um instrumento de comunicação, ele pode entrar nesse rumo, nessa linha, tá certo? Então, a gente vai trabalhar sempre nessa perspectiva, certo? Uma comunicação voltada para a cidadania, valorizando a cidadania, inclusive ampliando e divulgando os serviços que a prefeitura faz. Às vezes a prefeitura até tem um sistema que está ali, um equipamento público, e que as pessoas não usam, às vezes por desinformação. Então a nossa comunicação tem que estar atento a isso também. E isso inclui, inclusive, a TV cidade, tá certo? Então nós temos que criar parcerias, temos várias TVs públicas em João Pessoa já funcionando, a TV da Câmara, tem a TV da Assembleia, tem a TV UFPB, né, que dão, digamos assim, uma nova cara à televisão local. Então a gente vai tentar estabelecer parcerias, inclusive procurar parcerias a nível nacional, a nível regional do Nordeste, né, para a gente ter produtos, trocar produtos, né, para intensificar essa faceta da TV pública, que é característica da TV pública e da comunicação pública de uma maneira geral, é sempre essa: tentar fazer com que aquelas pessoas ou aqueles fatos sociais que normalmente não são abraçados pela grande mídia tenham uma cobertura efetiva, quer dizer, botar novos discursos no ar. Eu acho que esse é um bom sentido, tá certo? Eu não sei se eu estou me estendendo, me prolongando, vocês me falem. Não, a proposta é essa mesmo, aprofundar um pouco. E também você fala da questão de uma rádio da prefeitura. Aí eu te confesso que eu ainda não parei para olhar isso como que tá. Não temos essa rádio, tá certo? A gente tem que refletir com calma pra gente não sair por aí criando estruturas. Eu tô perguntando porque me parece que saiu uma notícia no ano passado dizendo que a concessão já havia sido... Não, então, isso é que eu tô te falando, quer dizer, eu tô fazendo esse processo de descoberta de como estão as coisas na comunicação, e em cima disso, quando a gente tiver os fatos concretos, a gente vai analisar e ver qual prosseguimento a gente vai dar. A minha atitude, sabe, Dalmo e Moza, com relação à comunicação, é de muita maturidade e tranquilidade no trato com isso, sabe? Eu acho que a gente é muito responsável pelo aquilo que a gente fala, pelo aquilo que a gente escreve, pelo aquilo que a gente diz. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso, para não entrar num tipo de imprensa ou de comunicação espetacular, que às vezes é até desrespeitosa com os direitos humanos. Então, se tratando de comunicação pública, a gente tem que ter bastante cuidado nessa fala. E tem que cuidar muito da comunicação, porque ela salva vidas, assim como ela também prejudica vidas, também. Né? Fábio Moza. São 14 horas e 46 minutos no relógio digital da Rádio Tabajara da Paraíba M. Eu tô preocupado com o Zuma, né? Não telefonou ainda, né? Ele ligou, eu pedi pra ele ligar depois. Zuma, pode dar uma ligadinha agora, que dá uma interrompida aqui. Alô, meu compadre. Quem ligou foi meu compadre Iremar de Cabedelo. Conhece Iremar, Palhano? Iremar é gente boa, viu? Ele ligou e ganhou aqui o CD de Penha Cirandeira. Ele disse que tem um filho que está se formando em História e gostaria muito de ter acesso àquele material que a gente rodou aqui uma vez no ano passado sobre a cantata de Alagamar,
de WJ Sulha. E não sei se eu tenho ainda esse material. Acho que a gente tem gravado, né? Esse material que a gente rodou. Tem gravado, sim. A gente rodou na íntegra aqui. Eu não lembro a semana, mas se ele disser exatamente qual foi a data, eu posso encontrar nos arquivos. Pronto, companheiro Iremar, o companheiro Dalmo vai procurar o arquivo e ele pode pesquisar, então, inclusive no YouTube, lá tem todos os programas do ano passado. Ok. Não sei se foi antes disso. Uma notícia aqui. Com o intuito de contemplar e incentivar o desenvolvimento das diferentes áreas artísticas, a Fundação Espaço Cultural da Paraíba abre inscrições para 3 editais em 2013. Para as artes visuais será lançado o 3º edital de ocupação da Galeria Arcadi Picado. O setor de audiovisual será contemplado com o projeto Curtas PB na Tela. Para a música, haverá o edital Music from Paraíba. Eu não sei porque é em inglês, é porque deve rodar no estrangeiro, né? Os interessados em concorrer devem consultar os editais disponíveis no site da FUNESC, www.funesc.pb.gov.br/cultura, e ficar atentos aos prazos de inscrição. Professor, você como membro da comunidade universitária, né? Funcionário lá, né, professor? Sempre aparece aqui, relacionado com comunicação, uma história sobre um canal de rádio que pertencia à universidade e parece que foi apropriada, parecia que era administrada pela Fundação Casa de José Américo e levou fim. Qual a sua versão para essa mágica de transformar uma concessão pública de uma universidade numa rádio de tocar forró, que parece que é uma rádio que é do forrozeiro, e parece que agora é de uma igreja gospel, né? Dessas igrejas pega e pague. Como é que você vê essa história dessa rádio universitária que se transformou nisso aí? Olha, Fábio, a rádio universitária era uma escola para a gente, era um grande laboratório. Eu acho que todos nós que fizemos comunicação naquela época passamos pela rádio de algum modo. Agora, eu confesso a você que eu não tenho essa memória de como foi isso, tá certo? Essa transformação. Na época eu não morava em João Pessoa, porque eu fiquei 16 anos fora da cidade, fazendo meus estudos de mestrado, doutorado e trabalhando no Ministério da Integração Nacional, então eu não acompanhei. Eu confesso para você então que eu fico pouco à vontade para comentar isso, porque realmente eu não tenho essa história, essa trajetória, tá certo? Mas fica na memória a rádio universitária, que era um lugar muito legal para todos nós. Inclusive, eu costumava ouvir o Oswaldo Travassos trabalhando nessa rádio, na rádio universitária, o companheiro Oswaldo Travassos. Companheiro lá no Polo Multimídia, uma pessoa fantástica, ligada ao teatro, né? O Vidão. Para uns, para outros não. Vidão. Um abraço, Vidão, se você estiver escutando a gente. Oferecer apoio cultural e formação para rádios comunitárias. Este foi o objetivo do grupo de trabalho de radiodifusão comunitária, instituído pelo governador Tasso Genro e coordenado pela Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital, que realizou na quinta-feira 3, próxima passada, a última reunião para ajustar as propostas que serão encaminhadas ao Executivo até março deste ano. A diretora de Políticas Públicas da SECOM, Cláudia Cardoso, disse que as 8 reuniões foram extremamente positivas, já que proporcionaram ao Estado estreitar as relações e firmar uma agenda que contempla regularmente as rádios comunitárias com apoio cultural. Este tipo de discussão não é uma realidade em todo o país. O Rio Grande do Sul avança com uma política de sustentabilidade para as rádios comunitárias. Atualmente são mais de 400 rádios no ar, mas apenas 130 cadastradas junto ao Estado. E nós queremos mudar esta realidade, avalia Cláudia. Eu acho que esse é um exemplo a ser seguido por todos os estados, né? Trabalha, discutir a questão das rádios comunitárias, inclusive com o apoio do próprio governador, como é o caso do Rio Grande do Sul, aqui com Tasso Genro. Fazer mais alguma pergunta para o professor? Tá quase em cima já. São 14h51. Eu vou ler aqui uma história de minha terra, uma notícia do meu compadre Adeildo Vieira, que é conterrâneo nosso lá de Itabaiana. Um abraço, Adeildo, um abraço. Ele está nos ouvindo agora. E Adeildo Vieira entrou em contato com o Ponto de Cultura Cantiga de Niná, enviando votos de muitas realizações em 2013.
e apresentou proposta de realização de oficinas de música no ponto. Ele disse: quero iniciar o ano me oferecendo para fazer um evento com oficinas e shows com esse humilde artista que vos fala. Como já falei em textos publicados, disse ele, os músicos que tocam comigo estão à disposição de atividades relacionadas à educação em minha terra, a querida Itabaiana. E ele terminou dizendo: minha arte hoje está mais comprometida com a construção de pessoas do que sua repercussão midiática. Quero chegar mais junto do ponto de cultura cantiga de Niná, afirmou Adeildo. É uma boa iniciativa do companheiro Adeildo, está sempre atento aí, participando dos movimentos. Agora são 14 horas e 52 minutos, estamos entrevistando Marcos Alves, jornalista, sociólogo e secretário da comunicação agora na Prefeitura de João Pessoa. Marcos, voltando ao assunto comunicação, você tem mais ou menos um panorama das comunidades, dos bairros aqui de João Pessoa que tem uma atividade de comunicação local, comunitária, e eu queria também que você comentasse um pouco de qual pretende ser a sua ação, Marcos, junto àquelas chamadas rádios poste, né? Aqui em João Pessoa tem um fenômeno que nós só temos uma rádio comunitária autorizada pelo Ministério das Comunicações no ar, autorizada tudo certinho, que é a rádio de Cruz das Armas. E no restante dos bairros funciona mais a rádio poste. Como é a perspectiva de vocês nessa gestão para fazer essa interação e com a comunicação comunitária, principalmente nos bairros aqui na capital de João Pessoa? Olha, Dalmo, como eu falei no início da nossa conversa, a gente vai estar sempre trabalhando na perspectiva do diálogo, tá certo? E isso serve também para as rádios poste, que tem um papel, que tem uma importância. Elas são uma experiência de comunicação, eu acho até que em João Pessoa elas são uma experiência quase que cultural, sabe? Eu disse que eu fiquei fora um tempo da cidade. Quando eu retornei, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu fiquei assim, encantado com esse negócio, tá entendendo? De você ter nos bairros um poste comunicando ali recados, dando notícias, sabe? Isso é uma experiência cultural importante. O que impede da gente conversar com essas pessoas que fazem as rádios? Nada. Você lembrou bem aí, a 104 FM lá de Cruz das Armas. Olha, eu já estive lá algumas vezes. O pessoal faz um trabalho muito importante ali na região e para além da região, né? Às vezes cobrem festas populares, cobrem carnaval no litoral sul, litoral norte. Quer dizer, é um trabalho intenso que você faz, né? Às vezes até na base da abnegação. É um valor importante. Então, como eu disse no início da nossa conversa, vamos conversar com todos os profissionais da área de comunicação, respeitando a autonomia deles, né? Respeitando a liberdade deles, mas também colocando a nossa perspectiva. E aí, nesse diálogo, a gente vai construir alguma coisa. Essa é a minha meta, esse é o meu desejo. Eu vou trabalhar o tempo todo para isso, tá certo? Quando são 14 horas e 55 minutos, alô, comunidade da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, parceria Rádio Tabajara da Paraíba. Professor Marcos Alves, nós temos no conjunto Ernesto Gajo, a Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, tem um jornal chamado Olhos Abertos, um jornal que já circula há 5 anos na comunidade, um jornal de certa qualidade, um jornal de bairro. Como é que a prefeitura pode ajudar essa mídia, que às vezes tem até qualidade como o nosso, mas falta um apoio mais concreto, assim, com quem se fala especificamente sobre o jornal de bairro na prefeitura hoje? Olha, na prefeitura a gente tem uma divisão de comunicação comunitária, que aí é possível que vocês todos podem se dirigir até lá, ou mesmo diretamente a mim. Eu vou ter uma perspectiva de trabalho, assim, a minha sala é aberta a todos os companheiros, tá certo? Não vai ter portas fechadas. Vamos conversar. Desde que marque uma audiência, né? Sim, não, aí não vai fazer, não vai ter aquele tumulto, claro que não, né? Tudo organizado. A gente vai ter muito tempo. Uma característica muito pessoal minha, eu não sou uma pessoa ansiosa, tá entendendo? Então, acho que a gente tem que saber aguardar o momento certo para as coisas, né? E, não só eu, como elegido. Muita gente. Agora, esse é meu jeito, tá entendendo? Então, assim, vai ter espaço pra gente conversar com todos os companheiros de todos os ambientes,
de rádios comunitárias, rádio esporte, as grandes rádios. Vamos conversar com todos eles, vamos, na medida do possível, dentro das condições financeiras, dentro das condições estabelecidas pelos códigos de conduta da legislação brasileira, de licitação, de agência de publicidade, a gente vai estar trabalhando junto, sabe? Naquilo que for possível a gente apoia, a gente está junto, seja com informação, com repasse de informação. Negociar, né? Não, pressão, né? Sempre veja, né? Pressão sempre existe. Veja bem, diálogo não significa ausência de pressão ou ausência de conflito, não. O diálogo é a forma como você tenta resolver o conflito, um possível conflito, tá entendendo? O que eu não posso, e eu nunca fiz isso na minha vida, é sempre achar que existe o outro que é meu inimigo e eu vou aqui me defender. Isso não existe. Se você faz uma crítica a mim, eu vou saber a origem da tua crítica e vou chamar você para conversa e dizer: Fábio, meu amigo, essa crítica aqui procede nisso, nisso, nisso. Nisso aqui não procede. Tu tá entendendo? Assim como eu tô conversando com você aqui agora. Marquinhos, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco relacionada com isso. A primeira questão é como dividir o trabalho da comunicação institucional com a assessoria da imagem do prefeito Luciano Cartaz, porque nas gestões passadas a gente percebeu uma certa confusão de métodos, vamos dizer assim, de confundir a imagem da pessoa com o cargo, com a coisa institucional. Queria que você falasse um pouco disso para quebrar um pouco essa confusão que acontece geralmente nas assessorias de comunicação. A primeira coisa é essa. A outra coisa é que, dentro da perspectiva do Conselho de Comunicação, no Brasil afora, tem se discutido a criação de um fundo, né, um fundo criado, gestado pela Prefeitura, que desse condições das comunidades, das entidades da cidadania de acessarem recursos para se manterem, porque a gente sabe que a iniciativa privada, por exemplo, não investe em certos setores da comunicação. E esse setor, como o nosso, por exemplo, esse programa aqui não tem nenhum anunciante, e não foi porque a gente não deixou de procurar, é porque as pessoas realmente não têm interesse em financiar determinados tipos de comunicação. Então eu queria que você comentasse um pouco a questão do fundo, uma proposta de criação desse fundo, e também essa separação entre o pessoal e o institucional na prefeitura. Dalmo, primeiro uma observação, não quero aqui fazer nenhum comentário retrospectivo, no sentido de avaliar o que foi, o jeito de cada um fazer a sua política de comunicação, tá certo? Então, respeito os companheiros que passaram por lá, são todos amigos nossos, não vou comentar. Agora, apenas para não repetir o erro, né? Agora, o que eu vou ampliar é o seguinte: eu acho que aí nós temos que ter um olhar muito atento sobre a questão dos papéis, é isso que eu falava antes, e das funções, as atribuições e o sentido do trabalho. Uma coisa é o sentido do trabalho na construção da imagem de um prefeito, outra coisa é a comunicação institucional, que ela deve ser pautada pela impessoalidade, pelas formas mais democráticas de trabalhar. Isso aí a gente é normatizado inclusive por leis, né? A sociedade brasileira avançou bastante, nós temos um conjunto grande de legislação, de protocolos, de orientações dos ministérios públicos, dos órgãos de controle, que nos orienta a ter essa impessoalidade no trato com a questão pública. E isso a gente tem que ficar sempre atento, a gente não pode confundir as coisas, sob pena inclusive de haver um prejuízo para a própria liderança que é gestora, tá certo? Então a gente vai separar isso muito claramente, tá? Quando são 15 horas, vamos encerrando agora o programa. Um pouquinho sobre o Só um pouquinho. Eu acho que o nosso tempo é curto para a gente estender sobre um tema tão delicado disso, mas uma coisa que me chama a atenção na sua fala é o seguinte, Dalmo. Talvez, isso é uma coisa para a gente pode conversar com as rádios comunitárias de maneira geral. Talvez o fato de vocês, se vocês fossem patrocinados por alguma empresa, talvez vocês não tivessem a mesma liberdade de fazer um programa como vocês fazem. Isso é uma coisa importante que a gente tem que considerar. O que me traz a ideia é o seguinte: como manter-se comunitário, né, com o sentido da comunicação comunitária, e ao mesmo tempo se manter, né, quer dizer, manter um programa. Então, o que eu penso é que vocês têm que construir estruturas
instrumentos que possam ser facilitadores disso aí, sabe, assim, ou na própria comunidade, a própria comunidade mantém. Você tem experiência no Brasil que a própria comunidade mantém rádios comunitárias, né, do ponto de vista financeiro, né, ou ter projetos para participar dos fundos ou dos programas de apoios que diversos ministérios e diversos governos mantêm, né, para estimular esses equipamentos. Então a gente tem que procurar essas saídas, tu tá entendendo? É como eu tenho pensado, pelo menos provisoriamente, tá certo? E dentro do tempo que a gente ainda tem aqui para raciocinar. Ok, agradecer então a presença de Marcos Alves, secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Dizer, Marcos, que o programa então continua aberto para as interações com a secretaria, tá certo? Com a Prefeitura de um modo geral e até individual, se você quiser divulgar, continuar divulgando sua obra literária ou outro assunto pertinente. Nós temos um aspecto cultural muito forte aqui dentro do Alô Comunidade e temos interesse em estar divulgando esse tipo de informação também. Agora são 15h02, a gente encerra por aqui o Alô Comunidade de hoje. Voltando no próximo sábado, eu queria pedir licença a vocês para tirar uns diazinhos de férias. Vou dar uma viajada aí, mas no final do mês eu tô de volta e quem vai segurar a batata quente aqui é Mozart e Beto Palhano nas próximas semanas. E Marco Veloso. Marcos Veloso também, um abraço para ele que furou hoje, né? Furou. Produção e apresentação Dalma Oliveira, Fábio Moza e Beto Palhano, reportagem Fabiana Veloso e Marcos Veloso, que furou hoje, técnica de som de Mesquita, né? Mesquita. E até sábado, se Deus quiser. Até sábado, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Boa tarde.